só quer movimento. Só quer movimento. O pastor aqui falou sobre a palavra é o que liberta, a palavra é o que transforma, a palavra é que cura a alma do ser humano, a palavra é que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É ela, não tem como escapar. A única forma de nós ser salvos é se obedecer a essa palavra, irmão. Não tem outra forma. Não tem como eu estar pregando aqui e dizer, não, você vai de todo jeito, não precisa não, pode guardar sua Bíblia, pode ir para fazer o que você quiser, mas sabe o que vai acontecer, irmão? Você, na hora que partir dessa terra, vai chegar lá, Jesus vai dizer, aparta-te de mim, maldito, que eu nem te conheço, vós que praticais a iniquidade. É assim que ele vai dizer para muitos, irmão. Infelizmente, nós temos que orientar o povo para chegar no céu, porque na hora que Jesus disser essa notícia para uma pessoa, vai ser a palavra mais dura que ele vai ouvir. Na hora que Jesus dizer, aparta-te de mim que eu nem te conheço, porque hoje ele é amor, hoje ele é paz, hoje ele é salvação, hoje ele é benignidade, hoje ele é um advogado fiel de braços abertos, mas daqui a pouco ele vai vir como juiz, e juiz não vai ter misericórdia de ninguém. É por isso que nós temos que hoje buscar a Deus, jejuar, orar, pedir a Deus, Senhor, me prepara como vaso de honra, me prepara como uma virgem prudente, porque há uma parábola das 10 virgens, irmão, 5 loucas e 5 prudentes. A Bíblia diz que todas adormeceram, mas aí veio o esposo, a voz da noite, aí veio o esposo, sai ao encontro, e a palavra de Deus diz assim, ó, que todas se acordaram e correram lá para encontrar com ele. Só que as loucas, as nécias, quando chegaram, perceberam que não tinha azeite nas vasilhas e disseram, dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E as prudentes disseram, não, o Senhor vai voltar para nós e para vós, e diante aos que o vendem, comprai para vós. E as nécias, as 5 nécias, disse que foram atrás de comprar azeite, irmão, mas era tarde demais. A palavra de Deus diz, quando a porta se abriu, as prudentes entraram, a porta se fechou, e quando as nécias voltaram, pastor, vieram bater, abre-nos, e ele disse, eu não as conheço, a porta já se fechou. Assim foi lá no dilúvio, irmão. Noé pregando e a maioria chamando ele de louco. Noé dizia, Deus vai acabar a terra com o dilúvio, e ele chamava Noé de louco. Um dia veio o dilúvio e a porta se fechou, irmão, e não teve como aquele povo ser salvo. Assim vai ser a vida de Jesus. Ele comparou, ele disse assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vida do Filho do Homem, vai ser de surpresa. Portanto, busca o Senhor, meu filho, ore, deixa com a sua esposa em oração da madrugada. É a presença de Deus que nós temos que buscar, irmão. Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é nada nesse mundo material, não é carro, não é apartamento, não é mansão, não é nada. O reino de Deus é espiritual, é buscar a presença de Deus, é buscar fazer boas obras, é buscar alimentar os famintos, é buscar orar a Deus sem cessar, irmão, como o Paulo falou aqui. Por quê? Porque o inimigo ele vai tirar você, vai tentar tirar você da presença de Deus de todo jeito. Não é da igreja, não é do templo não, irmão, porque templo não significa presença de Deus. Então muitos dentro do templo, como o pastor falou, muitos aí seguindo a falsos profetas. Jesus disse que, aleluia, que ele se enganaria até os escolhidos, irmão. Os falsos profetas não estão aí pelo Brasil inteiro. A Bíblia diz, Jesus disse assim, surgirão falsos cristos e falsos profetas, e enganaremos muitos. Sabe por que vai enganar, irmão? Vai enganar porque o cara não quer orar, pastor. Não quer buscar o discernimento dos Espíritos. Não quer buscar, aleluia, intimidade com Deus. Não quer buscar, aleluia, obedecer a Deus. Aí sabe o que ele vai fazer? O diabo vai levantar um falso profeta, vai enganar o cara, oferecendo um monte de coisa nesse reino da terra. Porque Jesus mandou juntar o tesouro do céu. E o tesouro do céu, meu filho, é jejum e oração. Porque a nossa luta não é contra a
nem contra o sangue, não é contra o ser humano, é contra as potestades das hostes espirituais da maldade, isso é demônios. Nós vamos lutar contra demônios, reino espiritual, e só vence o reino espiritual buscando o reino espiritual de Deus, buscando em oração, em jejum, na palavra de Deus, buscando obedecer. Nós estamos no fim dos tempos e nós precisamos darmos fruto. Como é que faz a presença de Deus, irmão? É colocando a palavra de Deus em prática. Eu pedi uma palavra quando o Senhor me convidou e Deus mandou pregar sobre oração, o poder da oração. A oração muda as coisas. A oração mudou a família de Cornélio, disse que Deus não é o Cornélio. A oração. Sabe o que Deus foi capaz de fazer? Mandou um anjo lá do céu para falar com um romano, não sei por que é um romano. Só porque ele fazia orações e esmola. Ele orava a Deus, mas também tinha boas obras. Aí o anjo desceu e falou com Cornélio e mandou ele chamar Simão Pedro. E Simão Pedro pregou e ele se converteu, aceitou a Jesus, foi batizado com o Espírito Santo. A oração, ela muda as coisas. A oração, ela mudou, aleluia, a família do carcereiro, um carcereiro romano. Ele orou, pediu a Paulo: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Paulo disse: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ele pediu a Paulo para ir lá na casa dele. Paulo foi lá, pregou sobre Jesus e ele se converteu. É tempo, meu irmão, de nós se pegar por Cristo. Viu, jovem? Um casal de jovens, vocês dois. Viu? Deus tem um propósito grande na vida de vocês. Deus salva vocês de uma forma especial. E não é só vocês. Sabe por quê? Porque Ele ouve a oração da sua mãe. Ele ouve a oração do seu pai. Quando eles clamam para Deus firmar os passos de vocês na rocha. Deus tem misericórdia? Tem. Só que aí a salvação aqui está pregada sobre oração. Deus ouve a oração. Ele ouve a oração dos pais. Ele ouve a oração dos avós. Mas a salvação é individual, irmão. A oração é independente de oração. A salvação nós temos que abrir a porta verdadeiramente para Cristo, para ele entrar entre nós e fazer morada. Ele ouve a oração dos pais e ele até perdoa o pecado. Viu? Eu não tenho pretensão nenhuma de pregar individualmente para ninguém, mas eu estou dizendo o que Deus está mandando para vocês dois: firmem os pés por Cristo, viu? Porque nós estamos no fim dos tempos. O arrebatamento será a qualquer momento, irmão. Qualquer momento o Irã e Israel vai entrar no embate aí. E aí vai entrar Estados Unidos, China, Rússia e tal. E aí vai ser, porque Jerusalém será assediada. Está aqui, ó. É o fim dos tempos. Vai ter a terceira guerra mundial, pastor. E será a batalha do Armagedon. Porque Israel, ele vai ser sitiado e ele vai ter que clamar por Jesus. Mas antes ele vai colocar o falso Messias lá no trono de Jerusalém. Só que nós temos que nos preparar para sermos arrebatados e sermos arrancados dessa terra. Vocês foram chamados para uma grande obra na terra, um grande ministério. Só está faltando compromisso. E vocês dizem que eu falo: nós queremos ser vasos de honra na tua presença. Não religiosos, porque a religião não salva ninguém também. Vasos de honra, a presença de Deus, carregar a presença de Deus dentro de você. Esquecer esse mundo de ilusão, porque o mundo já se falou. Esse mundo está perdendo. Aleluia! A senhora está morando agora, eu estou jogando esses clientes. A maioria conhece a palavra. A maioria são filhos de bem, filhos de pastores, missionários. Mas sabe o que acontece? Estão igual os filhos de Jó. Jó era um homem íntegro, se desviava do mal, estava temente a Deus. Mas os filhos não tinham nada, era tudo rebelde. Quando o diabo pediu permissão a Deus para colocar lá em Jó, Deus deu permissão. Sabe o que aconteceu? Pode deixar aí. Sabe o que aconteceu? Deus disse: toque em tudo, Deus, menos na alma. Deu permissão de tocar na alma de Jó, não. Mas o diabo veio lá para poder explicar.
Mas quando Deus deu permissão de Jó, ele fez o que, pastor? Matou 10 filhos. Agora imagina a dor de Jó, ele 10 filhos mortos também. Aleluia! Jó quer ver os filhos na presença de Deus. E Deus, ele fica muito bastante quando nós conhecemos a Ele e desprezamos Ele. Desprezamos Jesus. Desprezamos o sacrifício do Filho que foi por amor. Ele ama vocês. A alma de vocês é preciosa para o céu. Agora, tenham orgulho de carregar o Espírito Santo em vocês. Porque o ser humano de hoje está tão triste, para não dizer irado nessa terra, porque o ser humano carrega tudo dentro dele, menos o Espírito Santo. O ser humano, essa juventude hoje, nos estádios de futebol, milhares e milhões de pessoas adorando atletas, jogadores de futebol. Aleluia! E quando chega para adorar a Deus, a maioria das pessoas fica irritada só de ouvir a palavra de Deus. Graças a Deus que vocês são ouvidos da palavra, vocês são filhos de Deus, vocês são escolhidos por Deus para morar no céu. Deus escolheu toda a família para salvar, mas não é mais tempo de confiar em meus pensamentos, não é tempo de pegar, sabe, se pegar com Cristo e dizer: Senhor, eu quero somente te agradar, te adorar, te seguir. Eu quero abrir mão de tudo, só para fazer a sua vontade. Viu? Jesus ama você, irmão. Aleluia! Ame Ele também de volta, viu? Porque Ele disse: aquele que me ama guardará a minha palavra. Então guarde a palavra do Senhor. Amém? E a igreja continue orando, não só por esse casal de jovens, por essa família, mas por todos esses jovens aqui, ó. Do Antônio, porque aqui é um celeiro de almas, viu? Aqui a gente passa aqui nas ruas, aqui, ó, a juventude toda envolvida com droga. Aleluia! Sabe? As jovens tudo da prostituição. E nós somos a igreja, nós temos que buscar essas almas para a presença de Deus. Viu? Ore, clame, diga: Senhor, tenha misericórdia desses jovens, como a missionária Sâmia está orando aqui, porque Deus ainda ouve a oração dos justos, pastor. Ele ouviu a oração de Abraão lá sobre Sodoma e Gomorra. Ele só não salvou Sodoma e Gomorra porque não tinha nem justo. Não tinha justo naquela cidade, mas ele ainda teve misericórdia e mandou Abraão lá. Então continue clamando, continue orando, não desista de orar. Que Deus abençoe a igreja. Eu agradeço ao pastor por essa rica oportunidade e que Deus abençoe a todos.